Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites, é o meu segundo vídeo e nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem excelentes informações sobre essa grade da Loteca 12-11. E além desse vídeo com 5 duplos, aqui no canal tem um outro vídeo mostrando as possíveis escalações dos times, né, que vão jogar agora no final de semana. Tenho certeza que é uma excelente informação aí que pode ajudar nos nossos palpites. Agora, sem enrolação, vamos aí para o vídeo 2 da Loteca 12-11. No jogo 1, né, São Paulo e Botafogo, trago excelentes dicas. Nos últimos 20 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o Botafogo só ganhou 4 vezes. A diferença de gols 37-18 a favor do São Paulo. No geral, são 41 jogos entre eles. O São Paulo ganhou 16 vezes, houve 13 empates e o Botafogo ganhou 12 vezes. A diferença de gols 66-49 também a favor do São Paulo. A última vitória em casa do São Paulo contra o Botafogo foi em 2020, então tem um tabu reverso aqui, hein? São Paulo não consegue vencer o Botafogo nas suas últimas partidas. Na temporada passada, o São Paulo jogando em casa foi 2-2 a partida, e quando o jogo foi na casa do Botafogo, 2-1 para o Botafogo. Os números de aposta desse confronto, 2.25 para o São Paulo, 3.0 para o empate, 3.70 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 42% para o São Paulo, 32% para o empate e 26% para o Botafogo. Botafogo, né, que agora no meio de semana foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, agora terá esse jogo difícil aí contra o São Paulo. Botafogo também, né, foi eliminado aí da Libertadores da América, agora vai voltar todas as suas forças aí para o Campeonato Brasileiro. Pode estar desgastado, né, porque foi um jogo bem difícil, né, contra o Vasco da Gama. A gente viu no vídeo de desfalques e prováveis escalações, né, que o São Paulo tem muitos desfalques. Se você não viu, dá uma olhada lá, desfalques importantes, mas mesmo assim levando em consideração a fase aí dos dois times, Botafogo vindo dessa eliminação, São Paulo jogando dentro do Morumbi, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. É um palpite difícil porque a gente viu ali que tem um tabu do São Paulo não conseguir vencer o Botafogo na sua própria casa. É um jogo que no mínimo cabe um duplo, mas como eu disse, nesse vídeo aqui eu vou com 3 duplos e tô deixando esses duplos para partidas que considero um pouco mais complicadas. Jogo 2, Fortaleza e Vitória, jogo com disputa pesada para se afastar aí da zona de rebaixamento. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve empates e o Vitória ganhou 2 vezes. Diferença de gols 12-4 a favor do Fortaleza. No geral são 10 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 5 vezes, houve 1 empate e o Vitória ganhou 4 vezes. A diferença de gols também é a favor do Fortaleza, 14-8. Na temporada passada o Fortaleza jogando em casa venceu por 3-1 e quando o jogo foi na casa do Vitória, o Vitória venceu por 2-0. O Fortaleza, né, tem uma sequência aí de 4 derrotas consecutivas no Brasileirão. As odds desse confronto, 1.85 para o Fortaleza, 3.40 para o empate, 4.75 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 52% para o Fortaleza, 28% para o empate e 20% para o Vitória. É um confronto, né, que tá tudo em aberto. Aqui qualquer resultado é possível, não será uma zebra, né? Se o Vitória vencer fora de casa, é um resultado totalmente normal, né, pela fase que tá o Fortaleza. Palpite extremamente difícil. O Vitória, apesar da goleada que tomou lá do Flamengo, né, de 8-0, é um time que com o Caleri, né, melhorou bastante na defesa e ainda teve essa parada da data FIFA, né, muitos times somente treinando. Pode ser que tenha melhorado e esse palpite aqui, devido à situação aí dos dois times, eu tô indo de empate entre eles, mas caso você fosse colocar um duplo, eu iria de Fortaleza por estar jogando em casa. Jogo 3, Grêmio e Mirassol. O Grêmio, nos últimos 10 jogos, em 3 partidas jogando em casa, não conseguiu marcar gols. O Mirassol, de 10 partidas fora, apenas uma não conseguiu marcar. A campanha como visitante do Mirassol, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O vencedor do último encontro entre eles foi o Mirassol, e o Mirassol venceu por 3 gols de diferença.
Jogo difícil para o Grêmio, hein? Os números de aposta desse confronto, 2.30 para o Grêmio, 3.10 para o empate e 3.40 para o Mirassol. Porcentagem desse confronto, 41% para o Grêmio, 31% para o empate e 28% para o Mirassol. Essa é uma partida difícil, né? Porque o Mirassol vem surpreendendo muita equipe. O Grêmio, como a gente viu no primeiro vídeo, né? Vem decepcionando em algumas partidas. E aqui, olhando as informações desse vídeo, juntando com o do primeiro vídeo, tô acreditando mais no Mirassol, tô indo seco nessa vitória. É um palpite arriscado porque todo mundo sabe que o Grêmio é muito forte em casa, mas estou tentando uma surpresa aqui nesse palpite. Jogo 4, Palmeiras e Internacional. Resultado mais comum desse confronto quando o Palmeiras joga em casa é 1 a 0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 3 empates e o Internacional ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 30 a 21 a favor do Palmeiras. No geral, 45 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 17, houve 11 empates e o Internacional ganhou 17 vezes, então é o tira-teima aí entre eles. A diferença de gols, 54 a 47 a favor do Internacional. Na temporada passada, o Palmeiras jogando em casa perdeu por 1 a 0 e quando o jogo foi na casa do Internacional, empate em 1 a 1. Os números de aposta desse confronto, 1.60 para o Palmeiras, 3.80 para o empate e 6.0 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 59% para o Palmeiras, 25% para o empate e 16% para o Internacional. O que mais pega nesses palpites aqui da Loteca 1211 foi essa parada aí da data FIFA. Estou muito curioso para saber, né, como é que os times vão voltar depois desse tempo aí treinando, mas pelo que vim apresentando as duas equipes, eu tô indo seco aí no Palmeiras. Vimos, né, que muitas equipes aqui terão jogos importantes na próxima semana, mas o Palmeiras, né, tem um elenco muito recheado e é muito forte dentro de casa, né? Jogo 5, Atlético de Madrid e Vídea Real. Nos últimos 24 encontros, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o Vídea Real ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 39 a 25 a favor do Atlético de Madrid. No geral, 48 jogos entre eles, o Atlético de Madrid ganhou 17 vezes, houve 16 empates e o Vídea Real ganhou 15 vezes. Confronto bem equilibrado, hein? A diferença de gols, 67 a 63 a favor do Atlético de Madrid. Na temporada passada, o Atlético de Madrid jogando em casa, o jogo foi 1 a 1 e quando o jogo foi na casa do Vídea Real, 2 a 2. O Atlético de Madrid não perde em casa há 5 jogos e o Vídea Real não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos quando jogou fora de casa. As odds desse confronto, 1.85 para o Atlético de Madrid, 3.60 para o empate e 4.33 para o Vídea Real. A porcentagem do jogo, 52% para o Atlético de Madrid, 26% para o empate, 22% para o Vídea Real. A gente viu, né, que o Atlético de Madrid no primeiro vídeo não começou bem o Campeonato Espanhol. As duas equipes aí terão jogos importantes, né, no meio de semana aí já pela Liga dos Campeões. Vão enfrentar adversários complicados, mas tô acreditando que eles não vão poupar jogadores. Não é normal, né, os times europeus fazerem isso. E ali uma informação muito importante, né, que o Vídea Real não perde fora de casa há 7 jogos, então é uma equipe também difícil de ser batida. Por esse motivo, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você vá de duplo, eu colocaria Atlético de Madrid por estar jogando em casa. Jogo 6, Fluminense e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 12 empates e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 33 a 23 a favor do Fluminense. No geral, são 50 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 15 vezes, houve 17 empates e o Corinthians ganhou 18 vezes, hein? Outro confronto com muito equilíbrio nos números. A diferença de gols, 59 a 50 a favor do Corinthians. A última vitória como visitante do Corinthians foi em 2017. As odds desse confronto, 2.10 para o Fluminense, 3.10 para o empate e 4.10 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 46% para o Fluminense, 31% para o empate, 23% para o Corinthians. Duas equipes, né, que se classificaram para as semifinais aí da Copa do Brasil, jogando muito bem, né? O que eu vejo de vantagem nessa informação é que o Corinthians jogou antes do Fluminense, então vai estar um pouquinho mais descansado. O Fluminense teve um jogo muito difícil, né, e desgastante.
São duas equipes, né, que não tem motivos para poupar jogadores. Acredito que deve vir com força máxima, né, para esse confronto. O Memphis Depay na Copa do Brasil saiu machucado. E no vídeo lá de possíveis escalações, o Corinthians, né, pode vir com um time muito ofensivo. Dá uma olhada lá se você não viu. E para esse palpite aqui, considero muito difícil. Tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Fluminense e Corinthians. As duas equipes aí apresentaram bom futebol na Copa do Brasil, né? Tomara que repita isso no Brasileirão. Jogo 7, Bragantino e Sport. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Sport só ganhou uma vez. A diferença de gols 10 a 5 a favor do Bragantino. No geral, 13 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Sport ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15 a 10 a favor do Bragantino. A última vitória como visitante do Sport foi em 2013, tabu grande aqui para ser quebrado. Os números de aposta desse confronto: 1.85 para o Bragantino, 3.50 para o empate e 4.50 para o Sport. A porcentagem do jogo: 52% para o Bragantino, 27% para o empate e 21% para o Sport. Bom, na minha opinião, é uma partida equilibrada porque o Bragantino também vem decepcionando, tá jogando em casa, tem esse tabu aqui para ser quebrado, os números todos a favor do Bragantino. O Sport só tem uma vitória no campeonato, quando joga fora de casa vai muito mal, só que a fase do Bragantino não é boa, né? Mesmo assim, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui, pois tá difícil de confiar no Bragantino. Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Nos últimos 21 encontros com o Atlético Mineiro jogando em casa, o Atlético Mineiro ganhou 13 vezes, houve 6 empates e o Santos só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 41 a 20 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 44 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 18 vezes, houve 10 empates, o Santos ganhou 16 vezes. A diferença de gols 70 a 67 a favor do Santos. A última vitória como visitante aí do Santos foi em 2017. O Atlético Mineiro, né, tem uma sequência de 3 derrotas no Brasileirão Série A. As odds desse confronto: 1.83 para o Atlético Mineiro, 3.50 para o empate, 4.50 para o Santos. Porcentagem do jogo: 52% para o Atlético Mineiro, 27% para o empate e 21% para o Santos. Atlético Mineiro, né, mais um time aí desclassificado na Copa do Brasil. Jogo também bem desgastante contra o Cruzeiro, só que o Cruzeiro foi muito superior. Mais uma vez, né, o Caio Jorge brilhando. E Atlético Mineiro também é um dos times que terá jogos importantes aí no meio de semana. Se você não viu, dá uma olhada lá no primeiro vídeo. Mesmo assim, pode ser que o Atlético Mineiro tenha a possibilidade de poupar jogadores, mas não estou acreditando nisso. Agora com Sampaoli, né, como treinador, estou acreditando que precisa dar uma resposta para a sua torcida. Como a fase do Santos também não é boa, os números aqui tá a favor e ainda tem esse tabu aqui para o Santos quebrar, eu tô indo seco no Atlético Mineiro, aguardando essa resposta aí do time para a torcida, né? Jogo 9, Operário e Cuiabá, hein? Jogo dificílimo esse. O Operário não perde em casa há 5 jogos. Cuiabá não ganhou em seus últimos 4 jogos. O Cuiabá não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos quando jogou fora de casa. Jogando em casa, o Operário não perdeu para o Cuiabá nos seus últimos 4 encontros. O Operário, de 12 partidas, apenas em 2 quando jogou em casa não conseguiu marcar gols. E já o Cuiabá, das suas últimas 13 partidas fora de casa, em 5 não conseguiu marcar. Os números de aposta dessa partida: 2.10 para o Operário, 3.10 para o empate e 3.75 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 45% para o Operário, 30% para o empate e 25% para o Cuiabá. Um jogo aqui extremamente difícil. A gente pode ver que o Operário é um time difícil de ser batido quando joga em casa, até mesmo fora de casa, né, vem dando muito trabalho. O Cuiabá, a gente viu no primeiro vídeo que está melhor posicionado aí no Brasileirão Série B. Vai ser um jogo bem disputado. Aqui, mesmo o Cuiabá não indo bem fora de casa e os números também mais a favor do Operário, eu tô acreditando numa surpresa. Eu tô indo de Operário, que seria um resultado normal, porém eu tô acreditando também numa vitória do Cuiabá por estar muito bem posicionado ali no Brasileirão Série B e brigando pelo acesso. Então pode ser que o Cuiabá surpreenda o Operário em casa, hein?
Jogo 10, Juventude e Flamengo. O resultado mais comum desse confronto, quando o Juventude joga em casa, é o 2-2. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Flamengo não ganhou nenhuma vez, hein? Informação extremamente importante aqui. A diferença de gols, 13-9 a favor do Juventude. No geral, 16 jogos entre eles, o Juventude ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 6 vezes. Partida com números bem equilibrados também, hein? A diferença de gols 36-22 a favor do Flamengo. Na temporada passada, o Juventude jogando em casa venceu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Flamengo, o Flamengo venceu por 4-2. As odds desse confronto, 8.0 para o Juventude, 4.75 para o empate, 1.40 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 12% para o Juventude, 20% para o empate, 68% para o Flamengo. Flamengo, inegável, né? Pelo elenco que tem, independente de qual jogador vai entrar, vai ser um time muito forte. Juventude tem essa boa sequência dentro de casa contra o Flamengo. É um time que ficou muito forte aí defensivamente quando o Carpini chegou. Mas pelo atual momento aí que vem vivendo o Flamengo, líder do campeonato, jogando muito bem, tô indo seco no Flamengo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate devido a esse retrospecto ruim, né, do Flamengo quando vai visitar o Juventude. Jogo 11, Manchester City contra Manchester United. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, o Manchester City jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Manchester United ganhou 16 vezes. A diferença de gols 47-43 a favor do City. No geral, 68 jogos entre eles, o City ganhou 25 vezes, houve 10 empates e o Manchester United ganhou 33 vezes. A diferença de gols equilibradíssima, né? 99-98 a favor do United. Na temporada passada, Manchester City jogando em casa perdeu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do United, empate em 0-0. Os números de aposta dessa partida, 1.75 para o Manchester City, 4.0 para o empate e 4.20 para o Manchester United. A porcentagem do jogo, 54% para o City, 24% para o empate e 22% para o United. Bom, começo de campeonato lá na Europa, né? Italiano, espanhol, campeonato inglês. Na minha opinião, o Manchester United começou apresentando um futebol melhor, apesar de não ter conseguido vencer algumas partidas. O Manchester City, geralmente no começo das temporadas é assim, né? Começa devagar e depois quando engrena, né? É difícil segurar. Mas aqui, como se trata de um clássico, um jogo muito difícil, a gente pode ver que nos últimos confrontos ali, placares bem apertados. Aqui, nesse confronto, olhando esses números e as informações do primeiro vídeo, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Manchester City por estar jogando em casa, né? E é o tubarão aí da Premier League. Mas também tô acreditando num empate, porque o Manchester United, né? Pelo menos nas partidas que eu consegui acompanhar, jogou muito bem, apesar de não ter saído com as vitórias. Caso você tenha costume, eu colocaria um triplo nesse jogo aqui, porque seria até normal o Manchester United vencer fora de casa. Jogo 12, Vasco da Gama e Ceará. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, com o Vasco jogando em casa, o Vasco ganhou 5 vezes, houve um empate e o Ceará ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12-9 a favor do Vasco da Gama. No geral, 17 jogos entre eles, o Vasco ganhou 9 vezes, houve 4 empates e o Ceará ganhou 4 vezes. A diferença de gols 24-15 também a favor do Vasco. Os números de aposta dessa partida, 1.90 para o Vasco, 3.30 para o empate e 4.33 para o Ceará. A porcentagem do jogo, 50% para o Vasco da Gama, 29% para o empate e 21% para o Ceará. Esse time do Vasco da Gama é um ponto de interrogação gigante, né? Porque jogou muita bola contra o Botafogo. No segundo tempo, todo mundo chamou o Diniz de maluco, né? De tirar o Coutinho cansou. Mas depois da saída do Coutinho, o time melhorou muito, pressionou bastante o Botafogo e foi uma classificação assim merecida pelo que apresentou o Vasco da Gama. Só que o Vasco da Gama é um ponto de interrogação que não dá para acreditar, né? Em uma das suas últimas partidas jogou muito bem contra o Corinthians, abriu 2-0 e acabou tomando a virada. Se a gente se basear só pelo jogo do Vasco da Gama e Botafogo, tem tudo para vencer o Ceará, que não vem muito bem. Os números aqui também estão a favor do Vasco da Gama. Essa vitória em cima do Botafogo dá muita moral pro time, dá mais confiança. Tem novas peças
no elenco aí que estão fazendo diferença. E tô querendo acreditar nessa vitória do Vasco da Gama também no Brasileirão, né? Eu tô indo seco no Vasco da Gama, mas aqui também é outra partida que, se você tiver condições, eu colocaria um empate, porque o Ceará também não é um time fácil de ser batido. Jogo 13, Milan e Bolonha. O resultado mais comum desse confronto, quando o Milan joga em casa, é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Milan jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 6 empates e o Bolonha só ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 45-17 a favor do Milan. No geral, são 51 jogos entre eles. O Milan ganhou 32 vezes, houve 11 empates e o Bolonha ganhou 8 vezes. A diferença de gols é enorme, né? 92-46 a favor do Milan. A última vitória como visitante aí do Bolonha foi em 2016, tabu grande também. As odds dessa partida, 1.91 para o Milan, 3.40 para o empate e 4.20 para o Bolonha. A porcentagem do jogo, 50% para o Milan, 28% para o empate e 22% para o Bolonha. Bom, a gente viu no primeiro vídeo, né, que o time do Bolonha não começou tão mal assim o campeonato italiano. É um time que, quando enfrenta o Milan, costuma dificultar bastante. Não é um jogo fácil, mas aqui eu tô levando em consideração os números. O Milan jogando em casa tem esse tabu aqui pro Bolonha quebrar. Acredito numa partida com placar bem apertado, mas tô indo de vitória do Milan no jogo 3 aqui da Loteca 12-11. Jogo 14, Barcelona e Valência. Nos últimos 36 encontros, o Barcelona jogando em casa ganhou 22 vezes, houve 8 empates e o Valência só ganhou 6 vezes. A diferença de gols, 93-45 a favor do Barcelona. No geral, 74 jogos entre eles, o Barcelona ganhou 41 vezes, houve 19 empates e o Valência ganhou 14 vezes. A diferença de gols, 158-87 a favor do Barcelona. A última vitória como visitante aí do Valência foi em 2016 e na temporada passada o Barcelona ganhou os 2 jogos, 7-1 em casa e 2-1 como visitante. E nas últimas partidas aí, né, o Barcelona não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos. Uma pedreira aí para o Valência, né? As odds dessa partida, 1.22 para o Barcelona, 7.0 para o empate e 10.0 para o Valência. Porcentagem do jogo, 77% para o Barcelona, 13% para o empate e 10% para o Valência. Bom, pegando as informações do primeiro vídeo, mais essas informações aqui do histórico e dos números aqui das porcentagens e das odds, né? Muito difícil esse jogo para o Valência. O Barcelona vem jogando muita bola mesmo. É a base aí da seleção espanhola. Barcelona que precisa ganhar pontos, né, para continuar próximo aí da liderança. Tô acreditando que não vai dar chance para o Valência e tô indo seco aqui na vitória do Barcelona. Um empate é possível. Sinceramente, uma vitória aqui do Valência já acreditaria que seria uma zebra. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui são as informações do segundo vídeo, palpites com 3 duplos. Espero que essas informações aqui ajudem a refinar os seus palpites. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá no primeiro vídeo. Tem um segundo vídeo, né, mostrando as possíveis escalações, os jogadores que estarão fora por cartões amarelos ou contundidos, né, no departamento médico. Essas informações ajudam bastante aí nos nossos palpites. Se você gostou das informações aqui do canal e ainda não conhecia, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Curta, compartilhe esse vídeo, porque ajuda demais aqui para o crescimento do canal. E deixa aí seus comentários. Se tiver novas informações, se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar aí no comentário. É um ajudando o outro. Prêmio da Loteca 1211 ainda não é milionário, mas 400 mil reais ajuda demais nas nossas vidas. Espero que você vá muito bem nessa grade da Loteca. Desejo muita sorte e espero você aí num próximo vídeo. Fui!